bem-vindas ao podcast Carreira Turbinada. Aquele podcast que você ouve aí no caminho para o trabalho, voltando para o trabalho, em alguma atividade, que você sabe que você vai tirar um insight muito bacana para a sua carreira. Meu nome é Carol Fabreto, eu sou psicóloga, recrutadora, especialista em recolocação e também CEO, dona da Carreira e Soluções em Carreira, que patrocina esse podcast. Como sempre, eu vou te lembrar que a gente tem um formulário aqui na descrição que você pode preencher, então a gente vai entrar em contato com você para te ajudar em qualquer demanda de carreira que você tenha. Combinado? Hoje o podcast tá bem especial, porque eu tô com uma convidada, assim, que vocês pediram muito pra eu trazer, que é o tema GUP. Então eu tô com a Jennifer aqui, que ela trabalha na GUP hoje, ela é porta-voz aí da GUP, e ela vai falar um pouquinho pra gente aí dos bastidores da GUP, certo, Jenny? Se apresenta aí pra gente, por favor. Legal. Eu tô super animada, eu gosto muito, eu sou suspeita pra falar, assim, de falar de bastidor, falar o que tem por trás da plataforma. Mas então, meu nome é Jennifer Coutinho, eu entrei na GUP com o papel de ser head da experiência para as pessoas candidatas. Então, há uns 2 anos atrás, a GUP lançou um manifesto de melhorar a ferramenta para pessoas candidatas e eu assumi a governança desse manifesto. A gente conseguiu evoluir bastante coisa, vamos bater um papo aqui sobre isso. E aí, no final do ano, a gente entregou e agora eu tô num novo papel. Para além de falar de experiência no produto, a gente tem pensado em inovação para pessoas candidatas, como simulador de entrevista, fazer ponte com mentores de carreira, enfim. Então, hoje eu estou com esse papel. Sou mineira, além disso, sou esposa do Thiago, futura mamãe do João da Maria, porque eu não sei o que está aqui nessa barriga, mas enfim, estou super animada para esse papo. Que bom, Jenny. Bom, vamos já começar, acredito que essa área, inclusive, na GUP, ela é muito importante. Porque eu vou falar que é um tempo atrás, porque eu acredito que a GUP já conseguiu mudar muito essa visão, né? Legal. O pessoal chegava muito pra mim e falando, não, Carol, se for na GUP, não, essa vaga na GUP eu não quero. E até a gente, mentora, ficava meio tipo, eu acho que vamos tentar por outros meios, porque eu sei que pra vocês não tá legal a GUP, né? Por que você acha que ficou com essa visão, né? E o que vocês já fizeram até agora para melhorar, né? Porque eu percebi, sim, até dos próprios candidatos, essa melhoria, menos reclamações, sim, mais aderência. É verdade. E foi um trabalho bem árduo, assim, desses últimos anos. Carol, eu acho que eu divido no que é... Tem coisa que eu acho que é responsabilidade da ferramenta mesmo, e eu acho que é genuíno, muita coisa que as pessoas trazem. E tem coisa que a gente precisa ter a coparticipação do nosso cliente. O que eu acho que era também dos fatores relacionados, primeiro, à ferramenta especificamente. Eu acho que durante muito tempo a gente podia ter explicado melhor para as pessoas qual era o nosso papel. Porque quando a gente não explica de forma tão clara qual o papel da ferramenta, também eu abro o caminho para a interpretação. Então, eu abro o caminho para o candidato achar que sou eu que elimino, eu abro o caminho para o candidato achar que eu tenho critérios ou poder na seleção de uma empresa. Então, eu acho que durante um tempo, a gente faltou explicar melhor o nosso papel durante essa jornada. E essa foi uma das estratégias que a gente adotou nos últimos anos, de explicar melhor qual é o papel de cada fator nesse relacionamento. Aí eu acho que uma outra coisa que a gente melhorou bastante também, que eu acho que a gente tinha que intervir mais, a gente entende que a responsabilidade, principalmente de um processo seletivo, dentro da nossa plataforma, é da empresa que abre. Mas a gente pode ser parceiro dessa empresa, a gente pode educar também melhor a empresa. Então, acho que esse foi um outro lugar, um caminho que a gente decidiu seguir, que fez muita diferença. Então, vem cá, empresa, eu sei que é você que define os seus critérios, eu sei que é você que vai definir seu tempo de fechar a vaga, mas deixa eu te falar de boas práticas, deixa eu te falar de bench. Então, a gente entrou nessa linha ali educacional. E eu acho que do lado especificamente assim, do candidato, eu acho que uma das grandes questões para a gente é que hoje a gente é a maior plataforma, não tem jeito. Então, a maioria das vagas estão lá. E aí, Carol, a gente tem uma concorrência muito grande. No ano passado, para você ter noção, foram 117 milhões de inscrições para 1 milhão de vagas. Nossa. Então, não é que essas vagas não estão sendo fechadas. Não, as 1 milhão de vagas foram fechadas. Só que aí eu acho que a gente precisa conscientizar melhor o candidato que a concorrência, mesmo em pleno emprego, que a gente sabe que está e tudo mais, continua muito alta. Então, eu separaria nesses 3 locais, assim, sabe? Legal. E uma coisa que me chamou a atenção, como recrutadora, porque eu tô aí nessa área há anos, também mais de 10 anos, trabalhei em multinacionais, como a Latam, por exemplo.
a Bung, e eu vi que a Gup, ela foi tomando as multinacionais, né? Então, as multinacionais foram querendo estar com a Gup também, contratar, usar para contratar. Qual que você acha que são os principais diferenciais que fizeram essas grandes empresas irem para a Gup e não para outras plataformas que já existiam? Aí eu acredito que é a robustez da ferramenta mesmo, né? Hoje, a gente tem, se eu não me engano, 80% das empresas que estão na Ibovespa, ou seja, na Bolsa aqui no Brasil, já fazem parte do portfólio da Gup. E aí eu acho que é sobre a robustez da ferramenta. Cada negócio, né, toma decisões do qual ela vai seguir, então tem ferramentas que se direcionam para pequenas empresas, tem ferramentas PMS, tem ferramentas que querem atender todo mundo. E eu acho que durante um trabalho muito focado da Gup ali no início, eles se dedicaram muito na robustez da ferramenta, porque atender uma multinacional, uma empresa que tem mais de 5 mil colaboradores, precisa de escala na ferramenta, sabe? Jenny, e aí, assim, da visão dos candidatos, né? O que você acha que tem de bacana na Gup que não tem nas outras ferramentas, né? Que você trata além das pessoas candidatas, então você tá bem por dentro, Sim. né? Do que eles esperam e tudo mais. O que a plataforma Gup tem que é bacana para eles que as outras não têm? Aí eu vou também entrar no papo de vagas, assim, né? Hoje, as top brandings ou as marcas mais queridas, mais amadas, que as pessoas querem trabalhar, estão na Gup. Então, a pessoa quer se candidatar na vaga do Itaú, da Globo, da CIMED, enfim, das grandes corporações, elas estão ali. Além disso, a gente tem um volume muito grande de vagas, né? Então, apesar da concorrência ser alta, a gente ainda tem um volume acima. Hoje, a gente abre mais ou menos 100 mil... deixa eu repetir. Hoje a gente abre mais ou menos 100 mil vagas por mês na plataforma. Então, acho que assim, a grande atratividade da plataforma é que todo dia tem uma vaga nova e vai ter alguma vaga para o seu perfil ali. Então, acho que essa é uma das grandes vantagens ali do nosso portal de vagas, que a gente chama. Uma outra vantagem que eu acho que a gente tem ali também é que agora, principalmente nessa fase de inovação, a gente está pensando em ferramentas que ajudem as pessoas candidatas no processo seletivo, não só a empresa. Então, a gente acabou de lançar agora um simulador de entrevista. Ainda, porque eu não sei, né, o que as outras plataformas vão fazer, a gente não viu outras plataformas que não sejam pagas que tenham esse tipo de auxílio, tipo um simulador de entrevista, quem sabe vem aí um revisor de CV, quem sabe vem aí outras coisas, uma conexão com o mentor de carreira. Então, hoje, eu acho que a gente está indo nesse caminho de diferencial, assim, sabe? Perfeito. E aí me chamou a atenção você falar que, né, é muito concorrida a plataforma, né? Porque, enfim, é o mundo do trabalho e as pessoas se inscrevem nas vagas e existe uma alta competitividade. O que na sua visão, diferencia aquele candidato que chega ali no shortlist ali do gestor, que vai, de fato, para entrevista na empresa, do outro que fica no limbo, né? Que recebe aquela resposta automática, que não segue para próximas etapas? Falta de informação no perfil, Carol. Durante muito tempo, a gente ensinou as pessoas que o currículo tinha que ser sucinto. Porque a gente confunde plataforma com o currículo que se entrega na mão do recrutador. E a gente ensinou as pessoas a fazer currículo de 1, 2 páginas, que o textinho é pequenininho e etc. E o que faz sentido quando você entrega para o recrutador. Você, melhor do que eu, sabe disso. Mas numa plataforma, quanto mais informação eu dou para um agente de IA, que é o nosso caso, mais informação ele tem para interpretar a seu favor. E aí, por exemplo, dados agora. 65% dos cadastros na Gup tem menos de 200 caracteres de experiência profissional. Qualquer pessoa que joga em qualquer lugar aí, escreva uma frase com 200 caracteres para vocês verem o quanto é pouco. E aí, 65%, eu tô falando de 10 milhões de candidaturas por mês, é 6,5 milhões de candidaturas por mês. É muita gente, com pouca informação no perfil. E aí, a pessoa pode chegar no final e falar, poxa, a IA da Gup não tá me ordenando bem. Só que se eu não der informações para ela não consegue ordenar as pessoas. Tem pessoas lá que têm zero informação, que se candidatam sem nenhuma experiência profissional. Tem pessoas lá, se eu não me engano, 30% dos candidatos não tem nenhuma habilidade cadastrada. Então, assim, às vezes a pessoa, Carol, busca o maior hack possível. Que é tecnologia, eu quero hackear o sistema. E às vezes o hackear o sistema é bem feito. É fazer o básico, né? Fazer o arroz com feijão. Tipo, a pessoa quer fazer um risoto, mas ela não faz o arroz com feijão. Então, acho que assim, as pessoas que são as melhores ordenadas na plataforma, e isso são vários dados que a gente tem para comprovar isso, são as pessoas que têm perfis mais robustos e mais completos, assim, sabe? Perfeito. Outra coisa também, que eu também sou Gup Expert, né? Que é um programa muito bacana que vocês estão desenvolvendo aí para justamente
educar as pessoas que estão ali com as pessoas candidatas, Sim. né? Isso é muito bacana. O que eu percebi que teve no decorrer do tempo é... os recrutadores, então, descobriram a questão de... Eu tô há muito tempo, né? Então, a questão de palavras-chave. A gente tem que colocar palavras-chave no currículo. E aí, às vezes, chega pessoas pra mim que estão ali com um currículo cheio de palavras-chave super aleatórias, né? E aí, eu, na formação da GUP Expert, uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente isso, né? Que a IA de você tá tão avançada que ela já tá olhando o contexto, ela não tá mais olhando palavras soltas, né? Então, muitas pessoas acham que estão arrasando. Ah, não, fulana já arrumou meu perfil, já enchi de palavra-chave. E aí, quando chega na plataforma, não é um diferencial mais. Porque hoje a plataforma já tá muito mais robusta e ela consegue olhar contexto, né? E outras coisas que eu lembro que eu aprendi. Se você conseguir falar também um pouquinho pra gente sobre isso. Com certeza. A gente teve aqui agora no mundo, né, o boom da IA generativa nos últimos 2 anos. Então, para muita gente, IA é um pouco que novidade. Só que a GUP, ela é formada de IA desde do seu nascimento. Então, tem 10 anos que a GUP desenvolve agentes de IA, e são centenas deles, dentro das suas soluções, que não é, inclusive, só no de recrutamento e seleção. Então, ele não é um agente de IA generativa tal qual as pessoas conhecem hoje. Ou ela não se resume a um buscador de palavras-chave. Seria simplório resumir esse especificamente, essa tecnologia, a um buscador de palavras-chave. A palavra-chave, ela é um dos requisitos do agente de IA. Ele vai buscar palavras-chave ali. Só que ele não busca só isso. E aí, durante muito tempo, as pessoas achavam que era um match de palavras-chave. Mas, por exemplo, seguindo o exemplo que eu falei na pergunta anterior, se eu tenho 5 palavras-chave numa descrição muito pequena, meu agente vai interpretar que essa pessoa não tem também robustez nessa experiência profissional. Então, eu posso ter ali 5 palavras-chave que está igual à descrição da vaga, mas eu preciso dar mais contexto. Aí, o que quer dizer isso do contexto? Hoje, os nossos agentes são interpretativos. Então, digamos que eu esteja buscando uma pessoa que é gerente de marketing. Se não tiver escrito gerente de marketing, mas tiver escrito lá, liderei um time de comunicação e branding, o nosso agente consegue interpretar isso como gerente de marketing. Então, ele considera, né, todos os critérios ali que a empresa vai configurar. Ele considera, sim, palavras-chave, mas ele vai considerar também toda a interpretação do texto que está escrito. Então, ele não se resume a um buscador de palavras-chave, entendeu? Perfeito. Excelente. E da parte das empresas, Jenny, o que você acha que eles têm trazido para vocês como dificuldades para encontrar os candidatos ideais? Porque por mais que existe tanto esse volume de pessoas se inscrevendo, a gente sabe que no final das contas não fecha muitas vagas, né? Algumas vagas ficam no limbo ali, né? O que eles trazem para vocês que está faltando nos candidatos? Hoje as maiores dores assim das empresas no mercado em geral, inclusive, não só da GUP, são vagas operacionais, tá, Carol? Sendo bem clara assim para você. Vagas corporativas, vagas, enfim, que são mais tradicionais, em geral, pode ter uma ou outra que demore mais, mas hoje a dor do mercado, e não é do cliente da GUP, é do mercado, tem sido vagas operacionais, por alguns motivos. Primeiro que a pessoa que ela é operacional, ela não tem um salário extremamente alto dentro das corporações. Então, eu vou concorrer esse cara que é operacional com outras vias de monetização que não existiam antes. Sim. Então, talvez, se ele investir ali numa rede social, num TikTok da vida, ele vai ganhar o mesmo salário mínimo que ele ganharia como repositor num mercado famosíssimo. Ou talvez, se ele for fazer ali, né, essas vias flexíveis de trabalho, um aplicativo de carro, um aplicativo de comida, ele também vai receber tanto quanto essa vaga operacional. E aí, hoje, isso tem sido, assim, uma grande dificuldade das empresas, de atrair esse candidato, porque ele tem outras concorrências, às vezes até melhores para eles. Esse também é um candidato que ele não tem tempo, não. E, às vezes, ele também não tem muita paciência. Ele precisa, às vezes, um pouquinho de um letramento digital maior. Porque saber mexer em rede social não é saber mexer numa plataforma de ATS. Então, ele precisa de formas de candidatura mais simplificada. Então, hoje, por exemplo, um desafio nosso é fazer com que as empresas façam a aderência da candidatura rápida, que a gente lançou. Mas eu preciso que a empresa use. Se ela não usar, não vai adiantar. Então, acho que nesse caminho, as maiores dificuldades que eu vejo de forma resumida, vagas operacionais e desafios de simplificar o processo para esse público especificamente voltar a preencher essas vagas assim no mercado.
Muito interessante o que você está trazendo, porque até em outro podcast a gente citou, né, outra gravação, essa questão da tiktokização, né, uberização. Então, hoje, até nós, recrutadores, tem plataformas que você pode ir lá, pegar uma vaga ou outra, trabalhar como freela, sem muito comprometimento. Aí, hoje eu não estou muito afim, então eu não vou. E aí, quando a gente fala do CLT, a gente tem toda aquele quadradinho que ainda existe, né? Total. Ou seja, na minha visão, ainda falta, na verdade, mudar a forma como isso funciona, né? Porque tá difícil competir mesmo. É exatamente o que você trouxe. O salário mínimo, hoje as pessoas perceberam que dentro de casa elas fazem. Ali vendendo um negócio, numa plataforma, etc, né? E aí é uma visão mais de trabalho mesmo, né? Não é só de plataforma, Total. né, Jenny? Que assim, é mudar a forma como essas pessoas estão no mercado de trabalho. Ou seja, mais flexibilização, Perfeito. de horário, de salário, né? De atividades. Talvez remuneração variável, coisas assim, sabe? Exato, eu sinto também que eu poderia prever assim que em breve vai ter uma grande mudança aí no mercado, tá? Eu vi que você fez um episódio com a Aline, né? Inclusive, gente, ouçam aí depois. E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante. Porque ela fala assim, gente, vocês ficam falando qual que é o profissional do futuro, qual que é o profissional do futuro. E eu acho que é o profissional operacional. Vocês já tentaram contratar alguém pra pintar a casa de vocês? Já tentaram contratar alguém pra, sei lá, limpar a piscina de vocês? É muito difícil contratar. Eu que tô fazendo obra agora, meu Deus, o pessoal não vai, o pessoal não fica. Eu acho o máximo essa fala dela e eu acho que tem feito muito sentido pro que a gente tem visto hoje. Durante muito tempo a gente olhou profissionais do futuro como profissionais de tecnologia e não sei o quê, com muito conhecimento. Só que assim, com o advento das tecnologias avançadas, o que o humano faz e não pode ser substituído tende a ser bastante valorizado. Nossa, eu sigo essa mesma linha, né? E hoje a gente tá ficando cada vez mais assustado, né, Jenny, com tudo que as IAs, que as ferramentas estão conseguindo, né, repor, assim, um cargo, por exemplo, que a gente vê nas redes sociais, que é social media. Poxa, tá muito diferente do que era lá atrás. Sim. Hoje você faz muita coisa ali sozinho com uma ferramenta. E às vezes tem muita experiência e conhecimento, né? Então já é um cargo que de repente saiu ali. Mas, por exemplo, uma pessoa para limpar tua casa, uma pessoa, né, operacional, não. Essa pessoa ela vai ter um valor muito grande no mercado. Porque ela não vai ser substituída, ainda não tem como. E acredito que são atividades muito difíceis mesmo, né, de substituir. Eu acredito também. Então, isso é muito interessante da gente falar. Mas voltando pro tema GUP, né? Eu ainda tenho, tá? A resistência de algumas pessoas na parte de inscrição, né? E aí, me vem na cabeça também o que vocês falaram, que hoje também dá pra fazer a busca ativa ali da plataforma, né? Que eu sinceramente, eu sou muito apta dessa ferramenta. Porque é tão bom pro recrutador quanto pro candidato. Sim. Né? Porque assim, você já busca a pessoa que você quer, já chama pra entrevista, às vezes não tem 1 milhão de etapas, e você já sabe que aquele é a pessoa certa, né? E não fica mandando pessoas que talvez não sejam tão interessantes assim pra várias etapas, né? Sim. Como você tem visto a aderência das empresas a essa ferramenta de busca ativa? Elas têm usado? Essa é uma febre. Pra gente tem sido um grande sucesso. O Banco de Talentos, ele entrou em vigor tem 1 ano, mais ou menos, tá, Carol? Então, ele é novo. Antes, a empresa, ela só tinha acesso ao Banco de Talentos dela. Então, de novo, o Itaú abre vagas. O Itaú, ele só consegue acessar o candidato do Itaú. Ele não consegue acessar o candidato de outras empresas. E aí, no ano passado, a gente começou a solicitar o candidato que autorizasse com que o perfil dele fosse dividido com outras empresas e que tinham um interesse ali parecido. E aí a gente começou todo um trabalho de mobilização do candidato, porque ele tem que autorizar primeiro, antes da gente a gente não dá acesso ao banco inteiro sem ele autorizar. Entendi. Por exemplo, o nosso banco inteiro tem 50 milhões de pessoas, mas o Banco de Talentos GUP tem 20 milhões, porque dessas 50 milhões, 20 milhões autorizaram já o compartilhamento do seu perfil. E aí a gente começou esse trabalho. No começo, o banco tinha 5 milhões, 7 milhões, e agora a gente acabou de bater 20 milhões de pessoas. Então, tem sido um sucesso, assim. É uma ferramenta que não é automática, então a empresa ela tem que fazer a adesão dessa ferramenta, mas a adesão cada vez maior ali dentro dos nossos clientes, e faz essa facilidade de... Quando eu tenho acesso ao Banco GUP, às vezes eu nem preciso abrir a vaga. Eu vou ali, vou jogar o que eu quero de requisito, vou ali filtrar algumas coisas, e aí o banco vai sugerir para vocês. Em geral, vai sugerir 20 primeiro. Olha, tem essas 20 aqui, o que você acha? E aí a empresa pode colocar se faz sentido a adesão ou não. Fazendo a adesão, o candidato recebe um e-mail e fala, a empresa gostou de você, quer se candidatar? E aí ele finaliza ou não a candidatura, porque às vezes ele não tá afim e tudo mais. Então, essa é uma febre pra gente, assim, é uma feature que a gente chama nova. As empresas estão aderindo bastante,
Mas eu acho que ainda falta muita empresa aderir. Eu quero que mais empresas façam a aderência do hunting no nosso banco, assim, sabe? Perfeito. Que é uma coisa que já existe muito no LinkedIn, né? Super. Hoje os recrutadores, assim, eu falo que a maioria das vagas não são divulgadas, né? Elas estão ali, até porque tem vagas, óbvio que as operacionais são as que mais são divulgadas, né? Mas, assim, vagas mais específicas, eu já tive vagas, assim, que tinha 2 pessoas no Brasil, assim, que fazia aquela coisa. Tipo assim, especialista em uma gordura específica do chocolate, né? Quando eu trabalhava na Bung. O que ia adiantar eu divulgar aquela vaga? Não ia adiantar, né? Então, eu ia ter que ir assim mesmo, caçando essa pessoa, né? Que é o hunting, que a gente fala que eu adoro vagas bem difíceis assim, né? E aí, chamar essa pessoa para um processo, né? Que é um pouco diferente mesmo do que você tá me trazendo, assim, né? Mas aí também você falou que a Gup tem outras ferramentas para as empresas, né? Porque assim, as pessoas acham que a Gup é um site de vagas, né? Então, não, a Gup é onde eu vou lá e me inscrevo. Mas não, as empresas que contratam, elas contratam até pelas outras ferramentas, né? Que a Gup tem. Conta um pouquinho pra gente, por onde mais que as empresas costumam entrar? Nossa, e tem muita integração também. Por exemplo, quando uma empresa ela é só uma vitrine, até para todo mundo saber, ela é só uma vitrine de vagas, ela tem um nome, ela é um job board. A Gup integra hoje com mais de 15 job boards. Então, por exemplo, o cliente ele abre a vaga pela Gup, a Gup pode parar lá no LinkedIn, porque o LinkedIn é um job board que a gente integra. O cliente abre a vaga na Gup, ela pode parar em vários outros sites assim que tem lá. Então, hoje, a gente não é um job board. Isso é importante para as pessoas. A gente tem um job board, que é o portal de vagas.com.br, mas, na sua essência, a Gup hoje ela é uma plataforma de ferramentas de IA que ajudam o RH em aquisição e gestão de pessoas. Então, recrutamento e seleção é uma solução da Gup. Aí a gente tem a solução de admissão, que é, você passou no processo seletivo, agora eu vou te avançar para receber seus documentos, validar documento. Inclusive, agora a gente está lançando validação no WhatsApp por essa questão de melhorar ali a experiência dos admitidos agora, né, que ele não é candidato mais. A gente tem educação corporativa, a gente tem performance e desenvolvimento e a gente tem clima. Então, todas essas ferramentas compõem esse ecossistema para o RH. Então, o candidato, às vezes, ele tem mais interface realmente com recrutamento e seleção, porque é um funil. Mas tem gente que já tem acesso e contato com a Gup Admissão. Aí entrou para dentro da empresa, vai fazer um treinamento, vai conhecer a Gup Educação Corporativa e tudo mais. E assim vai. Mas, de fato, Carol, é o carro-chefe, é o primeiro produto, é o produto core do ecossistema, é o de recrutamento e seleção mesmo. Perfeito. E além do que você já trouxe pro candidato, né, para ele se sair bem ali na Gup, principalmente para esse banco, né, que fica ali ativo para as empresas, uma dica que eu sempre dou é eles entrarem com frequência, né, para atualizar. Até porque, por exemplo, se você entrou há 2 meses atrás, pode ser que você não esteja mais interessado em vagas e eu não vou gastar meu tempo com você, né? Então, você acha que é válido isso também? Muito, Carol. O tanto de cadastro desatualizado que a gente tem, você não imagina o quanto. A gente tenta mandar um lembretezinho na plataforma de 3 meses para as pessoas, para atualizar o seu cadastro. Porque, às vezes, é uma habilidade nova que você adquiriu. Às vezes, seu telefone mudou, às vezes, seu endereço mudou, às vezes, você mudou de interesse, você está empregado e não quer buscar ninguém, então você pode também desativar, não quer buscar vaga, você pode desativar essa função também. Mas as pessoas não atualizam seus dados. E aí, o que acontece? Você está trabalhando há 5 anos numa empresa, seu último cadastro foi há 5 anos, com essa experiência lá de trás, e aí, desde então, você não atualizou mais. Só que em 5 anos, você pode ter crescido na empresa, você pode ter sido promovido, você pode ter tido novas habilidades. E por mais que você não queira sair dessa empresa, vai que aparece uma oportunidade bacana, sabe? Então, assim, o que eu costumo falar é que empregabilidade não é você conseguir um emprego, é a habilidade de você se manter empregado, independente do lugar onde você está ou num novo. Então, eu não deveria atualizar o meu currículo ou um cadastro só quando eu estou procurando emprego. Perfeito. Eu deveria atualizar a todo momento. E aí, de novo, talvez você está deixando escapar boas oportunidades que poderiam estar chegando na sua caixa. Mas, assim, agora eu não tenho de cabeça o número, igual eu tinha os outros. Mas depois eu posso te passar, se você quiser deixar na descrição. Mas, assim, é muito grande o número de cadastros. Tipo assim, pessoas que entraram pela última vez há 6 meses, há 1 ano atrás, assim, na plataforma. Muito Mas grande. é muito interessante isso que você trouxe, porque a gente tem esse comportamento, né, das pessoas. Tipo, agora eu tô procurando emprego ou decidi que eu vou mudar. Então, agora eu vou fazer alguma coisa pela minha carreira, né? Vou fazer um curso, eu vou me inscrever num site. E aí, eu acho super interessante você deixar seu cadastro atualizado, até pra saber como que você tá no mercado, como que estão te enxergando, né?
Exato. Porque de repente você acha que você tá arrasando ali com aquele salário, com aquele cargo, e de repente as empresas já estão te vendo como um cargo a mais. Exato. Né? Você pode, de repente, até pleitear isso dentro da própria empresa. Então, isso é uma coisa que eu acho super relevante e interessante mesmo. E isso serve pra tudo, né, Carol? Não só pra GUP ou qualquer ATS, qualquer LinkedIn, currículo. Você deveria se manter atualizado, se manter atrativo, né, pro mercado. Sim, é o óbvio que a gente não cansa de dizer, né? A gente tem que estar sempre falando. Uma outra coisa que eu falo muito, que é até um pouco polêmica, as pessoas conseguem entender, assim, as pessoas me procuram e falam, Carol, eu me inscrevo em site de vagas, porque assim, eu sou muito do tipo, não ficar se inscrevendo o dia todo, porque isso não é estratégia, né? Mas uma coisa que eu passo pra eles é, gente, ó, o site de vagas é o seguinte, se você paga, é porque não é tão bacana. Por quê? Porque a empresa não está pagando, entendeu? Então, assim, eu passo muito essa visão para eles. Que se você não está pagando o site de vagas, é porque a empresa está pagando. Significa o quê? Que a empresa vê valor e ela vai usar aquela ferramenta. E por que eu tô falando isso? Porque do lado de cá já aconteceu muito isso de empresas ligarem, a gente não pagava, mas eu sabia que candidatos pagavam. Ah, eu vi que você colocou tua vaga no LinkedIn, eu posso colocar aqui no site também? E aí ficava aquela vaga no limbo, porque a gente não usava aquele site, né? Então, eu sempre oriento eles dessa forma. Eu falo, gente, ó, se você tiver que pagar o site, não use, tá? Mas se é um site que é gratuito, que tem grandes empresas usando, vai, porque a gente não tem como... assim, eu posso odiar a GUP, né? Mas se as vagas estão lá, se as vagas que eu quero estão lá, se as empresas que eu quero trabalhar estão lá, não tem jeito. Eu preciso estar lá também, independente de eu amar ou odiar, né? Porque nós somos adultos, né, Jenny? Você concorda com essa visão de que, tipo assim, se a empresa está pagando é porque é uma boa plataforma que a empresa está usando? Eu acho que assim, por exemplo, as empresas continuam numa plataforma. Se elas continuam abrindo as suas vagas numa plataforma, é que a coisa está funcionando. Eu acho que esse é o seu raciocínio. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, a GUP não funciona. Mas a GUP não funciona para quem? Ou por que você acha que ela não funciona? Porque é o que eu falei ali atrás. É duro ouvir isso. Mas 99% das vagas que são abertas lá são fechadas. Então, igual eu te falei ano passado, foram abertas mais ou menos 1.100.000 vagas no ano passado. Elas foram fechadas. Então, o nosso stakeholder empresa atende a demanda dele. Por causa da volumetria de candidato, que eu mencionei aqui para vocês, por causa das funcionalidades que são robustas e tudo mais. Do outro lado, o que eu preciso entender? Por que odeia? Por que essa pessoa está falando que não gosta? É porque o cadastro é complexo? E aí eu consigo resolver enquanto plataforma. É porque, poxa, tá com bug toda hora, ou porque a experiência no celular é ruim? Aí eu tenho que resolver. É minha responsabilidade como plataforma. Mas, é porque às vezes demora muito o processo seletivo. Poxa, mas aqui eu vou entrar na nuance de cada empresa. Não é um processo seletivo da GUP. E eu acho que as pessoas às vezes confundem isso também. Então, aqui eu vou entrar. E, honestamente, Carol, se vai demorar para responder, vai demorar se for na GUP, se for na mariazinha.com, vai demorar em qualquer plataforma. Porque aqui depende de cada estratégia de cada empresa, sabe? Mas, enfim, eu acho que, no geral, se... do lado do stakeholder, vamos tentar... Eu sei que é difícil, gente, mas vamos tentar separar as coisas. Se tem tanta empresa bacana, tanta empresa grande, que continua usando esse tipo de ferramenta, que cada vez mais investe nesse tipo de ferramenta, é que elas estão conseguindo fechar as suas vagas lá. Essa é a realidade, esse é o preto no branco. Então, a gente tem que entender aqui onde é que a plataforma vai precisar melhorar algumas coisas, e eu acho que sim, ainda tem muita coisa para melhorar, sempre vai ter. E aonde o candidato também vai ter que precisar, igual eu te falei do cadastro, sentar ali e fazer a sua parte também para ser melhor a experiência. Perfeito, Gênia, é que eu já falei várias vezes aqui, procurar trabalho dá trabalho. Muito, né? Que é isso. E se nós, mentoras de carreiras, existimos, né? Então, hoje eu trabalho com recolocação há 6 anos só com isso. Então, assim, é porque... não tá fácil, né? Se tivesse fácil, nosso trabalho não existiria, Perfeita. né? Porque as pessoas iam lá, igual antigamente, igual na época dos nossos pais, ia lá, levava o currículo e pronto, né? Então, assim, se você quer se diferenciar, não tem jeito. Você precisa entender como a plataforma funciona, você precisa usar. Como, assim, não dá nem pra falar. Eu falo quando as pessoas falam que eu odeio o LinkedIn, eu odeio a GUP. Poxa, você não aprendeu a mexer no TikTok, que é novo, na Shopee, né? Então, é usabilidade. Então, quanto mais você usar aquela plataforma, mais chance você vai ter de entender como ela funciona, né? Perfeito. E as pessoas querem coisas prontas, né, Jenny? Ainda hoje as pessoas me procuram falando assim, Carol, sabe que eu quero uma headhunter, especialista na área de logística. Qual que é a tua visão sobre isso, Jenny? Hoje, em 2026, você acha que ainda é uma coisa que, tipo, faz tanto sentido assim? A pessoa querer alguém que vai indicar e colocar ela ali nas empresas? Você acha que isso existe?
Olha, eu acho que atratividade, às vezes você tem que usar mais de uma ferramenta, dependendo do nível de dificuldade de fechar uma vaga. Então, eu sou a favor de usar os recursos que a pessoa achar que precisa para aquela vaga. Então, por exemplo, vai ter gente que vai usar só a plataforma e vai ter 1 milhão de candidaturas e não vai fazer mais nada. Vai ter gente que vai ter candidatura que ela não vai gostar muito e vai usar o banco, o hunting no Banco Gup. Aí vai ter gente que, além disso, vai lá fazer o hunting no LinkedIn. Vai ter gente que vai fazer ads, vai fazer publi da vaga. E pode ter gente que usa o Headhunter. Eu sou a favor de usar os mecanismos de atratividade, conforme a dificuldade de preenchimento da vaga. O que eu não sou a favor é, tipo assim, eu tenho uma vaga, aí eu tenho meta de 1.000 inscritos para uma vaga. Mas, gente, é uma vaga. Por que tem que ter 1.000 inscritos? Aí eu aciono todos esses recursos para botar 1.000 pessoas numa vaga, que se eu tivesse 100 bem qualificadas, já seria bastante gente para eu selecionar e tudo mais. Então, o que eu não sou a favor é da gente ir pro lado de... O processo, para eu falar que a minha vaga é boa, ela precisa ter quantidade de candidatura exacerbada. Aí eu não concordo em usar esses mecanismos. Agora, se é uma vaga dificultosa, igual você falou, muito específica, você falou que tinha 2 pessoas no Brasil que tinham, aí eu acho que o RH vai ter que usar os mecanismos com certeza. adicionais, às vezes até jornal, panfletar na cidade. Com certeza. Pra usar, mas com parcimônia, assim, também. Eu quis dizer mais do lado do candidato, né? Porque tá. da parte que eles quererem coisas rápidas, né? Não. Então, aí eles procuram, eu quero alguém que vá cuidar. Não existe mais isso. Porque hoje, com tantas ferramentas, com as empresas, não é mais igual antigamente, que, tipo, sei lá, uma pessoa conhecia todo mundo e conhecia todas as vagas. Não. Hoje, Concordo. As vagas estão por aí e não tem como alguém ter, né, conhecimento de tudo, assim. Mas nesse ponto, vou fazer um exposed da minha mãe, que aí é seguro e eu sei que eu posso fazer o exposed dela, né? Direto e reto, ela fala alguma coisa assim... Jenny, uma amiga minha precisa de um emprego. Arranja um emprego pra ela. E aí, uma amiga, né? Aí eu falo assim, claro que eu posso ajudar essa amiga, mas assim, não é arranja um emprego pra ela. Ela vai precisar sentar, ela vai precisar falar pra mim qual que é a história dela, ela vai precisar ela mesma atualizar o currículo dela, porque eu não vou fazer o currículo pra ela. Ela vai precisar treinar pra entrevista, ela vai precisar atualizar o LinkedIn. A amiga desaparece, Carol. Então, assim, eu acho que eu entendo isso que você tá falando. Sim. Dá trabalho, tudo na nossa vida requer um pouco de dedicação e trabalho. Então, também, hoje um tempo médio de recolocação no Brasil tá de 6 meses, tá? Isso é dado do próprio IBGE, inclusive. Então, assim, não é porque eu tô contratando o seu serviço agora que amanhã você, inclusive, vai me arrumar um emprego. Não, você vai me ajudar a percorrer esse caminho, vai me ajudar a ter mais clareza, vai me treinar para entrevista e tudo mais. Mas tem que ter um pouquinho de paciência. Nesse sentido mesmo. Perfeito. A gente volta naquele tema, né? Procurar trabalho dá trabalho. Né? Existem várias ferramentas. Eu acho que a Gup, na verdade, hoje é até positivo, porque pensa, se todas as grandes empresas estão centralizadas ali, fica mais fácil até para o candidato, né? Do que ficar indo em vários sites, etc. Eu acho até como algo positivo, assim, né? Mas a gente não pode ignorar o que você trouxe, que é muita concorrência, né? Nossa, isso pra mim então, a dor do meu coração. Então. E é o que eu trago muito, assim, pros meus clientes nas minhas redes sociais, que é eu falo muito de emprego premium. O que é isso? É você se preparar para essas vagas, né? Então, assim, hoje no mercado, você deve ver muito isso, né, Jenny? Acho que é uma pergunta muito boa de eu te fazer. Que é salário. Né? A gente tem empresas que para o mesmo cargo elas pagam X e para outro cargo vai pagar... A empresa para o mesmo cargo vai pagar 2, 3X. Vocês veem isso? Isso acontece bastante. A gente não consegue ter acesso a dados específicos. Eles, em geral, não colocam o salário na vaga, tá? Mas a gente consegue ver faixas salariais, porque a maioria das empresas vão abrir perguntas adicionais que vão ter ali um range de faixa. E aí varia. O que pode fazer isso variar? Tamanho da empresa. Então, por exemplo, às vezes, numa startup, a pessoa é head de marketing. Numa startup de 20 pessoas. Só que numa multinacional de 5.000 pessoas, talvez ela vai ser, se for liderança, coordenador de marketing. E aí o salário aqui, que essa pessoa que ganhava um pouco mais numa startup, ela vai entrar num range menor numa outra empresa. Então, isso varia bastante, tá? Outra coisa que faz variar bastante, às vezes, mesmo os cargos em salários diferentes, setor. Porque, às vezes, vamos pensar numa área agora que está hypada, sei lá, financeiro. Às vezes, um analista de marketing numa empresa do financeiro, hoje, vai ganhar mais do que um analista de marketing numa empresa de outro setor, especificamente. Então, isso faz variar. O que não é legal é a pessoa no mesmo setor,
no mesmo ramo, mesmo tamanho de empresa, vê discrepâncias salariais muito grandes. Fica ruim para a empresa também, porque aí o candidato não vai se candidatar nela muito mais. abaixo, né? Exatamente. Então, eu acho que o candidato ele precisa fazer esse nível de comparação. Tô comparando com banana, então se tem uma aqui que tá muito escurecida, tem alguma coisa esquisita. Agora, não dá para comparar banana com maçã. E às vezes eu vou ter que entender que o cenário que eu tô é menor do que eu tô indo, aí o salário vai ser diferente e tudo mais. Mas isso acontece, sem dúvida acontece. Entendi. E dessas vagas, Jenny, assim, mais, igual você falou, finanças, que estão hypadas, qual que as empresas estão mais contratando agora? O que está mais aparecendo na plataforma de vocês? Nossa, difícil essa pergunta, hein, Carol? Porque é isso, ao mesmo tempo que eu tenho as vagas hypadas, eu volto que as vagas que estão mais abertas e têm mais dificuldade são as vagas operacionais. Então, assim, eu diria agora de cabeça mesmo, né, não de número, que vagas operacionais tem muitas na plataforma. Muitas e muitas mesmo. Ou seja, vamos fazer um recorte aqui. As pessoas estão desempregadas porque querem, algumas. vamos usar. Ou porque estão achando mais vantajoso estar em outras situações. É igual a gente falou ali atrás. Então estão escolhendo. Tô abrindo mão de estar nesse E eu trago lugar isso agora. porque é um discurso que a gente ouve muito. Ah, é porque o emprego tá difícil. Será que o emprego tá difícil ou as pessoas estão escolhendo muito hoje, né? E tipo, não, pra isso daí eu prefiro nem sair de casa. Ou vai que não conhece, a pessoa falar... Aí ouve uma pessoa falando, eu não gosto de me candidatar em plataforma. Aí ela nem se candidata, porque alguém falou pra ela que não gosta. Aí ela não sabe que tem 100 mil vagas abertas agora lá no portal, sabe? Então acho que pode ser isso. Então assim, hoje a maior dificuldade de novo e demanda são nas vagas operacionais. Aí tirando essas vagas operacionais em geral, hoje em dia a gente tá em alta muitas vagas que são relacionadas a IA. Então, é o boom do momento, é o momento que as pessoas... E eu não tô falando do desenvolvedor, não necessariamente. Tá tudo, né? IA no RH, IA no marketing. Pessoas que sabem manusear ferramentas de IA para otimizar o seu trabalho. Então, cada vez mais a gente tá vendo uma ascensão. E assim, vagas que também sempre tem muita vaga, independente do hype, é vendas e atendimento. Sempre tem muita vaga, independente do hype que a gente vê no mercado. Então, se vocês entrarem lá, filtrar por vendas, vocês vão ver muitas vagas. Atendimento ao cliente, CS, vocês vão ver muitas vagas também. Perfeito, Jenny. Muito legal isso, porque eu acredito nisso, tá? Eu acredito que a pessoa que quer, de fato, o emprego, ela consegue. Ela pode demorar um pouco mais, porque tem esse período de mercado, mas ela pode ir para uma vaga que tá com mais demanda. Ela pode começar de baixo, porque quando a gente fala das vagas operacionais, as pessoas esquecem isso, porque se você tá lá na sua casa, no TikTok, ganhando dinheiro com o TikTok Shop, você vai morrer ali, ganhando aqueles trocadinhos, né? Mas se você entra numa empresa no Itaú, por exemplo, lá no operacional do caixa, você pode crescer dentro daquela empresa, Sim, né? varejo também. Você pode ganhar uma experiência e ir para um outro lugar, mas assim, de novo eu vou, as pessoas querem as coisas mais fáceis, né? Que eu, de fato, nem acho que é tão fácil assim, tá? Eu acho que as pessoas estão se humilhando aí por... Oh, meu Deus. Mas eu acho que é o ser humano, tá, Carol? Assim, em geral, se a gente tiver dois caminhos, a gente vai querer ir no caminho mais curto. Mais fácil, Eu acho que é uma tendência do ser humano. Mas eu acho que é uma falta de visão profissional, tá? Eu acho que é falta de entender mesmo esse caminho, tá? Porque elas pensam na vaga operacional como se ela fosse morrer ali. Não, entendeu? Imagina. E não é assim. Vocês fazem processos internos também, né? Fazemos também. Tem vagas lá que são tem vagas muita, internas. Tem. Eu não sei se você vai ter dados agora, né? Eu não sei de dados, mas eu posso falar da própria Gup, assim, sabe? A gente faz muita mobilidade interna lá dentro. A gente utiliza todas as nossas ferramentas. A gente tem... Eu posso te contar vários casos aqui de pessoas que entraram jovem aprendiz e hoje são liderança. Pessoas que entraram estagiários e hoje são liderança. Ou pessoas que entraram em cargos de assistente, até terceirizado, assim. Sim, que era terceirizado na Gup e foi entrando. E foi subindo. É mais barato para uma empresa fazer mobilidade interna do que contratar fora. Então, assim, eu fui uma pessoa... O meu primeiro emprego, eu fui vendedora de loja. Então, assim, ninguém começa... Eu não comecei minha carreira como head. Eu não entrei numa... Meu primeiro emprego numa corporação foi de analista. Então, assim, acho que faz sentido também, às vezes, entender qual salto de fé que vale a pena a gente dar. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha um emprego que eu recebia mais, eu tinha um emprego numa corporação que era CLT, e eu aceitei uma proposta PJ, mas era um salto de fé para mim. E hoje eu agradeço aquela Jennifer por ter dado aquele salto de fé e ter investido em dar um passinho para trás e tá onde que tá hoje, sabe? Perfeito. Então, às vezes, eu acho que falta esse salto de fé também ali, nas pessoas, de começar talvez um pouquinho mais de baixo. Nossa, eu concordo super. Jenny, eu fiz muitas coisas na minha vida também que foi isso. Tipo, se a gente ficar só esperando o confortável, a gente não vai para lugar nenhum.
né? Pode ser que não dê certo, pô, mas se der, vai dar muito bom, né? E uma coisa que tá muito em alta também, isso não é desde agora não, muitos anos, né? São cargos novos surgindo a todo momento, né? Então, eu sou psicóloga, por exemplo, né? Eu trabalho com coisas hoje que eu nem imaginava na minha formação, que eu iria estar, assim, host de podcast, por exemplo, né? Sendo psicóloga. Imaginei que eu ia estar lá no consultório, etc, né? E teu cargo também hoje, né? É um cargo que, pra trabalhar com pessoa candidata, gente, tipo, é muito, assim, novo no mercado, né? Por mais que, você já tá há alguns anos, é novo. A maioria das empresas nem tem esse cargo ainda, mas vai ter, né? Então, você vê também na plataforma da Gup surgindo, porque eu, como recrutadora, às vezes eu pego umas vagas e falo, meu Deus, o que essa pessoa faz, né? Tem. Então, você vê umas vagas novas, assim, que às vezes a pessoa não se formou naquilo. Você não fez um curso pra trabalhar com pessoa candidata, por exemplo. Não tem. Acontece super, tá? Principalmente essas mais inovadoras. Aí o meu convite às vezes a pessoa assusta pelo um nome de vaga e tudo mais. Lê a descrição da vaga, na maioria das vezes é isso. É, por exemplo, um community manager. Gente, o que é isso? Gerir comunidade. Muito, A gente, inclusive, tá com vaga lá na Gup pra analista de comunidade. Hashtag fica a dica. Fica a dica. O que é isso, entendeu? E aí, às vezes, a pessoa no estranhamento nem vai ler a descrição da vaga, Carol. Mas aí, na hora que você abre a vaga, você vê que é relacionamento de grupos de pessoas, fazer gestão, fazer engajamento dessas pessoas. Então, assim, você vai ver que, às vezes, nem é uma coisa extremamente complexa, mas que depende de habilidades específicas, de comunicação, de relacionamento interpessoal. E talvez você adquiriu isso numa profissão anterior, só não tinha esse nome. Exato. Então, eu também aguçaria um pouco a curiosidade de ler um job description e não negar uma vaga ou passar batido numa vaga porque tem um nome esquisito ou uma profissão que você ainda não conhece. Quando a gente fala de transição de carreira, especificamente, que eu acho que aqui entra nesse caso, o que a gente costuma falar é: transição de carreira não é como se você estivesse dando um passo para trás na sua vida. Você estava se mudando para São Paulo e você decidiu ir para Minas Gerais. Você tem mala, você está levando as coisas com você. Então, dá uma olhadinha na sua carreira, quais são as suas habilidades transferíveis. Tem habilidade que, independente da profissão que eu vou carregar ela comigo. E aí você consegue, nos job descriptions, nessas descrições de vaga, achar essas habilidades que são transferíveis, sabe? Então, eu indicaria aguçar a curiosidade. Se você quer ir para um mercado que está tendo novas vagas, dá uma pesquisada, gente. Google mesmo. Onde que está abrindo mais vaga? A gente tem um relatório de empregabilidade de todos os nossos clientes. É gratuito, é só baixar lá. Relatório de empregabilidade da Gup. Qual salário que está pagando mais na região? Qual vaga que está abrindo mais? E infelizmente, a profissão que eu ela tá sendo um pouco desvalorizada, ela tá sumindo no mercado. Leva suas habilidades transferíveis para outra. Dá para fazer transição de carreira, principalmente hoje em dia, eu acho. Muito legal. Uma coisa que eu faço eu tenho um programa que chama Contratação Turbinada. E uma coisa que a gente faz, que eu vejo que a maioria das consultoras não fazem, que é uma pesquisa de mercado. Então, o que é isso? Quando o candidato chega, a gente vê, então, o que ele tem ali, quais são as habilidades. Vamos supor que ele é um gestor de projetos. A gente pega tudo que ele fez e vê no mercado quais são os cargos que poderiam caber a experiência dele e não limitar só ele na caixinha de gestor de projetos, né? Então, salário e tudo mais. Isso é tão importante que, recentemente, a gente pegou um executivo que ele estava procurando vagas em outros países, né? Ali, executivo de engenharia. E a gente percebeu que em Portugal, por exemplo, não ia pagar o que ele queria. Então, a gente já eliminou de gastar aquele tempo de buscar aquela vaga naquela região, com aquela nomenclatura, né? Então, é um trabalho que a gente faz muito com pessoas, óbvio, né? Não operacionais, já de outros níveis, mas que ajuda, porque eu acredito muito nisso. Que aquela pessoa, principalmente aqueles perfis, né? Que ficaram muito tempo numa empresa só. Às vezes, ela trabalhou ali naquela empresa como, sei lá, coordenadora de marketing, né? E aí ela acha que todas as outras empresas do mundo fazem a mesma coisa com aquele cargo. Exatamente. Né? E não é. Você vai ver na Gup, o coordenador de marketing é completamente diferente do que o coordenador de marketing do Itaú, que tem 1 milhão de áreas de marketing, né? Então, assim, é um trabalho que a gente faz de mostrar pra eles as opções, o que tem, né? E de você sair na frente. Então, por exemplo, o que eu falo que faz o profissional ser um profissional buscado e disputado no mercado? Então, por exemplo, vou pegar o teu exemplo de pessoa candidata, né? De candidate experience, que eu já ouvi falar também, essa nomenclatura. Poxa, é algo novo, que não tem muita gente, por que eu não vou me especializar? Sim. Né? Por que eu não vou atrás? Por que eu não vou entender o que a Jenny faz? Né? Deixa eu ler ali o que ela faz, deixa eu acompanhar um pouco o movimento dela e me especializar nisso. Perfeito. Porque daí, quando surgir uma vaga que peça essa habilidade, eu vou ter, em detrimento de outras recrutadoras ou de outros profissionais que não tenham, né? Então, acho que é sair na frente e, assim,
Até foi acho que foi na própria GUP, no GUP Expert, que vocês falaram um pouquinho disso, né? Que antes, aquela habilidade, ela durava anos. Não, agora uma nova habilidade tua, daqui 1 ano você já tem que estar com outra. Tem um prazo. E isso não é só no CLT, tá, gente? A gente tá percebendo isso aqui. A gente que empreende também percebe isso, assim. As coisas estão mudando com uma velocidade absurda. Então, assim, estar aqui, assistir podcasts, se atualizar, assim, eu acho que é essencial. Não é nem, assim, precisa, uma questão de sobrevivência, né, Jenny? Concordo, 100%. Que bom, que bom. Adorei nosso papo. Nossa, gente, tá vendo como a GUP não é, assim, uma vilã? Ô, gente, vocês falam que vocês odeiam a GUP, é igual vocês falam que vocês odeiam a Jennifer, vocês odeiam o Guilherme, vocês odeiam a Malu. A gente é legal, a gente acorda todo dia tentando fazer um bom trabalho. Mas a gente sabe que tem coisas pra melhorar, mas Sim. Vamos mudando essa visão. Vamos saber como funciona. Muito legal. É isso. Jenny, tem alguma mensagem final que você quer deixar pro pessoal que tá ali procurando emprego, que olha a GUP, ainda tem um pouco desses pensamentos? Cara, eu acho que se de tudo que a gente falou que ela precisa sair com uma mensagem, é a mensagem de fazer o básico, Carol. De fazer um bom cadastro. Lembra disso, de sair na frente de pessoas que fazem um cadastro super corrido e fica sem informação pro agente de IA. Então, assim, se você precisar sair com uma lição, uma dica senta na cadeira, seja com o seu mentor ou seja sozinho, olha pro seu cadastro com muito cuidado, se dedica nesse tempo. Você só vai ter que se dedicar uma vez para fazer um bom cadastro. Depois você vai atualizar e aí vai ser mais rápido. Faz essa revisão do seu perfil, sabe? Porque, de novo, fazendo o básico, você vai sair acima de 65% das pessoas na plataforma. Aí, depois que fez o básico, beleza. Tenta entender melhor se tá com as palavras-chave, tenta entender melhor que aí se as entra o habilidades trabalho são de um boas. mentor. Exato, né? e tudo mais. Mas faz o básico, gente. Se for uma informação, faz o básico e lembra da questão da concorrência. Por mais que a gente esteja num momento de pleno emprego, a gente está num país subdesenvolvido. A gente continua num país subdesenvolvido. Então, pleno emprego ainda significa muita gente desempregada num país subdesenvolvido. Então, se a concorrência está alta, eu preciso me dedicar um pouquinho a mais. Então, acho que se de tudo precisar levar alguma lição, seria mais essas duas coisas mesmo. Perfeito. Jenny, eu adorei nosso bate-papo, né? Acredito que as pessoas já vão correndo lá na GUP, né? Se atualizar e se inscrever nas vagas, que são muitas, né? Não deixe as oportunidades passarem, mesmo que você, como a gente falou aqui, está trabalhando, de repente surge uma oportunidade super legal ali de você, né, ter uma promoção, ter uma ascensão. Às vezes é aquela oportunidade que vai fazer toda a diferença na sua carreira, né? É isso. Muito bom. Jenny, algum contato final ou é só, gente, vai lá na GUP mesmo? Gente, quem quiser, assim, me segue no LinkedIn, principalmente. Sei que meu nome é um código de Wi-Fi, né, Carol? Mas vai estar aqui na descrição do podcast. Deixar. Lá eu tô sempre dividindo as novidades. E seguir a GUP mesmo, né? No Instagram, a página para candidatos é portaldevagas.gup. Tá. Tem a GUP oficial, então é o nosso perfil mais institucional. Mas, poxa, no Portal de Vagas lá, a gente tá sempre dando dicas. Você vai falando ter dessas tudo, coisas né? que eu falei. A gente tá falando diariamente. E tudo mais. E lógico, gente, toda vez que vocês precisarem de suporte, entre em contato com a gente nos canais. Como eu disse, sim, eu reconheço, tem muitas coisas que a gente pode melhorar ainda também. Mas façam os pedidos nos canais oficiais. A melhor maneira de eu receber uma sugestão de um candidato é no canal de suporte, é no NPS, é no CSAT. Porque o meu time de produto trabalha aqui. O time de redes sociais é outra coisa. Lógico que a gente vai direcionar muitas coisas, mas se tem um lugar efetivo para sugerir melhoria, é nos canais de suporte. Então, precisando também, entra lá nos canais e manda sua sugestão, manda sua dor, manda o que está te fazendo não gostar da GUP, para a gente poder ter isso documentado e melhorar. Ótimo. Bom, Jenny, muito legal, né? Principalmente essa abertura. O pessoal vê que tem essa abertura. Não é tipo, não, a gente não tá nem aí pra vocês. Imagina. Não, a gente tá ali todo dia trabalhando pra que, né, alguma coisa mude. Então, gratidão, adorei nossa conversa, né? Um bate-papo muito frutífero. Tenho certeza que vai ter muita gente aí. Inclusive, a gente comenta aí qual foi a vaga que você acabou de se inscrever na GUP, né? Você já tem algum amigo que se passou na GUP? Coloca aí pra gente saber, tá bom? Gente, esse foi mais um episódio do podcast Carreira Turbinada. Tô muito feliz, viu, com esse projeto. Você viu que só candidatos de peso. Inclusive, se você tem alguma indicação de entrevistado aí, coloca aí pra gente poder chamar, tá? E lembrando desse formulário que eu vou deixar aqui na descrição. Então, se você quer também, né, se aplicar na GUP, quer uma ajuda, né, pra sair na frente, pra preencher da forma correta, justamente por saber desse volume aí de pessoas que também estão lá se candidatando, eu falo que a gente tem que sempre fazer o nosso melhor pra sair na frente.
diferente, né? Do que ficar só reclamando aí que não funciona. Combinado? Então deixa esse formulário aí, preenche com calma também, que a gente vai entrar em contato para te ajudar, para que você consiga o teu emprego dos sonhos, ok? Até nosso próximo episódio e eu espero vocês. Não esqueçam também de se inscrever, compartilhar, tudo aquilo que vocês já sabem, tá bom? Um grande beijo e tchau!